palestra, gente, para quem não me conhece, né, meu nome é Tassiana, eu sou psicóloga. O tema inteligência emocional foi um tema sugerido pelo pessoal do grupo. É um tema muito interessante, muita gente tem curiosidade, né, Marta, a respeito desse Sim, assunto. E é um tema que a gente dá muita palestra, né? A gente é muito chamado para falar sobre isso. Então, para mim, é um tema que eu estou acostumada a falar, mas nunca falei para um público de ansiedade social, né? Porque, inclusive, essa palestra aqui é uma palestra padrão que eu costumo utilizar, e aí, na medida que for possível, eu vou intercalando com algumas coisas que já são mais desse público da ansiedade social, da timidez, né? Para quem não sabe, a inteligência emocional é um tema polêmico entre os psicólogos. Por quê? Porque é um tema que ainda está muito novo. Novo, assim, se a gente for pensar que a inteligência emocional, ela começaram a falar sobre ela na década de 1990. Então, ela é muito recente, se a gente for pensar em outras teorias de psicologia que vieram lá de 1800, da época dos filósofos. Então, a inteligência emocional é um termo muito recente, né? E existem, vamos dizer assim, pesquisadores que têm muitas opiniões diferentes a respeito da inteligência emocional. E aí é que vem a grande polêmica, né? Quem é que está falando o quê? Quem está certo, quem está errado, né? Eu trouxe toda essa teoria que vocês vão ver aqui no treinamento, na palestra, é uma teoria de um pesquisador específico, que é o Daniel Goleman, né? Que eu vou até mostrar a foto dele daqui a pouco. Ele foi um cara, ele é um estudioso que acabou ganhando espaço na mídia com esse tema da inteligência emocional. Normalmente quem mexe com pesquisa fica muito no seu próprio quadrado, né? E ele não, ele é um cara público, ele é um cara que dá palestra para muita gente, já escreveu vários livros. Então eu vou trazer a teoria dele. Não quer dizer que essa é a verdade absoluta sobre a inteligência emocional. Eu só acho que o jeito como ele fala, como ele traz, fica mais fácil da gente entender sobre esse termo. Beleza? ok. Chegou mais gente aí? Olha, tem no YouTube, tem sim. Tem mais uma pessoa. Bom, Deixa eu Marta, ver aí eu não aqui. vou estar vendo. Ok, eu acompanho, Tassiana, tá bem? Não se preocupe, eu vou acompanhando. Isso aí, se Ok? o pessoal quiser alguma pergunta, também pode ficar à vontade, tá? Ok. Então nós vamos fazer assim, você vai apresentando e aí as perguntas a gente deixa para o final, tá bem? O que é que você Uhum, acha? As pode pessoas ser. anotam as dúvidas que forem aparecendo, as colocações, e aí ao final a gente faz uma partezinha para as pessoas perguntarem, ok? Ok, ok, combinado. Ok, É, eu vamos não, lá. eu, eu não gosto assim de trazer muito conteúdo, não, porque eu acho que às vezes é informação demais e a gente absorve pouco, né? Então eu trouxe alguns conceitos aqui para vocês e a gente vai conversando sobre eles. Se você quiser fazer alguma colocação, e o Marta Tá quiser bem, complementar alguma coisa. tá bem, Tassiana. Bom, para a gente falar sobre inteligência emocional, primeiro eu acho importante a gente fazer essa pergunta aqui, né? Eu sempre pergunto, né? Será que a gente tem o controle das nossas próprias emoções? Se a gente for pensar que a gente tem um controle remoto mesmo, né? E esse controle, ele. Peraí que eu voltei. A nossa mente, a gente funciona dessa forma, como se a gente tivesse um controle remoto com vários botões e a gente decidisse em cada momento qual botão apertar, né? Assim a gente funciona. Então, muitas vezes nós temos o domínio quando a gente está com o controle nas nossas mãos e decide, né, por vontade própria, qual emoção eu vou escolher. Ou tem muitas pessoas que também entregam o controle na mão das outras pessoas. E é literalmente entregar, né? Quando eu falo que uma pessoa sabe me tirar do sério, ou que alguém acabou com o meu dia,
ou que eu só consigo ser feliz com aquela pessoa, né? A gente está dizendo para essas pessoas que elas têm o nosso controle na mão, né? Então, e aí é que eu costumo iniciar perguntando para as pessoas: quanto tempo do seu dia será que você passa entregando o seu controle na mão de várias pessoas diferentes, né? Isso faz parte, a inteligência emocional, uma pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida, ela é capaz de manter o controle o máximo de tempo com ela mesma. Então, ela é dona do próprio controle, né? Eu não sei se vocês assistiram um filme da Disney, chama Divertidamente, você viu, ô Marta? Sim, vi. O nome do meu site veio do Divertidamente. O Introvertidamente veio, foi inspirado. Ah, que legal. Então, é um filme Eu também vi esse maravilhoso. filme, bem legal. Não é? Ele é um filme que é para psicólogo. Nossa, eu quase morri de emoção quando eu vi esse filme. Ele descreve bem como que a gente funciona mesmo. Tem muita teoria de psicologia no filme, apesar das pessoas não perceberem tanto, porque não tem, às vezes, conhecimento. Sim. Inteligência emocional. Eu fiquei pensando aqui. Sim, Emerson. Eu sempre tive esse problema de... Geralmente eu deixo as minhas emoções se levarem devido ao que acontece com as outras pessoas, ao invés de comigo, né? Uhum. E acredito que isso seja um problema, porque eu acredito que eu deveria controlar as minhas próprias emoções, sabe? Uhum. Eu poder determinar que eu tô feliz no momento que não tá bom, ou quando não preciso, que nem aconteceu semana passada, quando eu não precisei sentir tanto medo, né? Ao invés de esperar as pessoas dizerem que vai dar tudo certo, eu disse para mim mesmo que ia dar tudo certo e fiz o que eu fiz, né? Então, Sim. acho que significa bastante isso. Sim, sim. É uma coisa que não é fácil, realmente. A gente tem que aprender a treinar isso e também perceber que nem toda hora vai funcionar, porque as nossas emoções, como ela disse, assim, uma coisa é eu decidir não me afetar pelo comportamento de uma outra pessoa. Mas outra coisa são emoções que a gente sente, que aí fogem ao nosso controle, não é? São aquelas coisas que a gente sente e não sabe por que a gente sente, alguma coisa lá dentro de nós inconsciente, diante de uma situação foi disparada, não é? Aquela situação fez disparar dentro de nós, é uma coisa que a gente não sabe por que acontece, mas aí também a gente pode pensar que, olha, não, isso foi agora, eu vou tentar me acalmar, vou tentar não me consumir muito por isso, porque também, assim, são os dois lados da emoção, é a gente controlá-la quando a gente pode e também perceber que quando ela não pode ser controlada, a gente aceitar que ela venha e que daqui a pouco ela vai também. Isso também é um aspecto muito interessante do trabalho com as emoções. Realmente não é fácil, não é? É preciso um treino e ter essa consciência, não é? Quando é que a gente pode tomar conta dela e quando é que ela toma conta e a gente também não resistir a ela, porque quanto mais a gente resiste à emoção, mais ela fica retida, mais ela se manifesta. E ela precisa se manifestar. Eu costumo dizer que a emoção ela precisa ser gasta. Tem uma coisa que acontece muito comigo quando eu me chateio, assim, quando eu tenho alguma emoção negativa, antes eu fazia muito por freá-la, por negá-la, por não aceitá-la, e hoje em dia eu costumo dizer, não me deixa ela ficar porque ela vai passar, ou seja, eu vou desgastá-la, eu vou usá-la toda até ela desaparecer, e realmente tem funcionado, né, que às vezes a gente fica se tentando reprimir uma emoção, né, a gente se nega a sentir emoções negativas, mas elas fazem parte também da nossa vida, não é? Ou seja, nem toda hora a gente vai se sentir bem, não é? A gente vai estar alegre, contente. A vida tem as coisas que nos chateiam, que nos tiram do nosso prumo, como dizia um filósofo, acho que é o Spinoza, o Nietzsche, que disse que o mundo está aí para nos entristecer, não é? Ou seja, a realidade é que a gente vai deparar com situações no nosso dia a dia que vão nos entristecer, vão nos frustrar, vão nos chatear. Ok, tudo bem, não é? O que a gente faz com isso? Não é? Chateio, ok, eu tenho todo o direito de me chatear. O medo também, saber administrar o medo. Ok, eu estou com medo sim, o meu medo me prepara para uma apresentação, por exemplo, não é?
O meu medo me faz, se eu tenho o temor de eu não me sair bem, o meu medo me diz, olha, se prepara, não é? Ai, Tassiana voltou. Tassiana, caiu. Ok. Em que momento que eu parei de falar? A O gente que eu estava estava falando na hora, Marta? Nem sei. Ok, você parou no controle das emoções, no controle remoto, não é? No controle das emoções, do quanto a gente pode controlar ou não as emoções, ou quanto a gente também põe esse controle na mão das outras pessoas, né? Que a gente decide, fulano, me chateei com fulano, ou fulano me tirou do sério, fulano estragou o meu dia, não é? Que é uma coisa que a gente costuma usar muito esse termo, não é? Quando você chateia com alguém. Ok? Tá. Então eu vou agora. Então, vocês não vi. Gente, eu tava falando sozinha, que triste. Já me aconteceu isso. Eu me ficar falando sozinha. Bom, então, a introdução é essa daí mesmo, né? A questão do controle, do quanto a gente passa ali para a mão das outras pessoas. Continuando, né? Antes da gente falar sobre o termo inteligência emocional, vale a gente falar o que não é inteligência emocional. Então, primeiro, inteligência emocional não é reprimir a emoção, né? Às vezes a gente tem uma tendência a achar que as pessoas que seguram mais, né? Que não põem muito para fora, elas têm uma inteligência emocional mais desenvolvida. Não é verdade, né? Na verdade, é o contrário. As pessoas que reprimem muita emoção, elas podem somatizar aquilo que elas estão sentindo. Uma hora a coisa transborda, a gente não dá conta. Então, reprimir a emoção não significa que a pessoa tem uma inteligência emocional desenvolvida. Também não é um manual de autoajuda, ou seja, não existe fórmula certa, não existe pessoa 100% feliz, né? Existe a psicologia positiva, que ela vem falar que a gente tem que olhar as coisas de uma forma mais positiva, mas até ela reconhece que a gente necessita da parte negativa, da parte difícil, né? Então, esses manuais de autoajuda que vendem, que dá para ser tudo lindo e perfeito e alcançar o sucesso sem altos e baixos, então também não tem nada a ver com a inteligência emocional. Aceitar tudo que acontece consigo também não é inteligência emocional desenvolvida, porque aquelas pessoas que a gente costuma falar, nossa, ele é bonzinho demais, não dá trabalho, tudo tá bom para ele, né? A aceitação, ela é importante, né? Em determinados momentos é melhor a gente utilizar desse meio, né? Mas só aceitar tudo que acontece consigo também não é sinal de que você está com uma inteligência emocional desenvolvida. E por último, não é um dom desde o nascimento. A gente não nasce com inteligência emocional desenvolvida, né? A gente vai aprimorando ela ao longo dos anos, assim como os outros tipos de inteligência, né? Existem vários estudos que falam sobre vários tipos de inteligência. Tem gente que fala que são 7, tem gente que fala que são 9, né? Inteligência musical, interpessoal, intrapessoal, a lógica, a matemática, não sei o quê. O estudo da inteligência emocional não tem correlação com esses tipos de inteligência que costumam falar, né? Muita gente estuda a inteligência emocional de uma forma independente, então, mas ela pode ser desenvolvida. Então, não é porque você hoje considera, avalia que não tem uma inteligência emocional desenvolvida que está tudo perdido e não tem o que fazer com isso, né? A gente pode desenvolver. E indo ao conceito de... Vocês estão aí? Sim, sim. Então, falando exatamente o que é a inteligência emocional, esse aqui é o Daniel Goleman, né? Então, as pessoas falam que ele é o pai da inteligência emocional, mas na verdade ele não é o pai, e ele não fala que é o pai, né? Porque eu acho que aí os primeiros cientistas que falaram sobre isso foi o Mayer e o Salov, uma coisa assim, o nome dele.
em 1990, igual eu falei, né? Então, mas o Daniel Goleman ficou muito famoso com a inteligência emocional. Então, é nele que a gente vai falar hoje, né? Então, o que ele fala? Que inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os das outras pessoas, né? De nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dos relacionamentos. Então, é um conceito bem amplo, né? Mas é exatamente isso mesmo. Então, é a capacidade da gente entender o que acontece dentro da gente, entender o que acontece com as outras pessoas, conseguir se impulsionar para frente com isso e gerir bem os nossos relacionamentos. Então, é isso que é ter inteligência emocional, né? É uma coisa complexa, não é fácil, mas muita gente chega para a gente no consultório e a gente vê que cada vez mais falta para as pessoas essa educação emocional, porque as pessoas elas não têm o hábito de falar sobre as emoções e isso vem desde a infância, né? Nós somos muito pouco estimulados a falar sobre as emoções. Criança quando chora, as pessoas falam para ela parar de chorar, para ela largar de ser birrenta. A gente diz que as coisas não doem para as crianças, passou, essa injeção não vai doer, então a gente fica o tempo todo reprimindo as emoções das pessoas. Então, principalmente os homens, né, aí que é pior ainda, porque a gente escuta que homem não chora, então a educação emocional ela é muito falha, não tô generalizando, né, mas que a gente vê muito nos consultórios são pessoas que sequer conseguem dizer o que estão sentindo. Então, chegam para a gente e conseguem descrever bastante as reações fisiológicas que as emoções trazem, mas não sabem dar nome para aquilo, da onde vem, o que é isso. Então, isso, gente, essa falta de conhecimento, ela é adoecedora, né? Porque a gente não entendeu o que se passa dentro da gente, é muito sério e pode piorar várias doenças e várias coisas, né? Então é muito importante a gente desenvolver a questão da inteligência emocional. Então, continuando, né? Falava-se muito antigamente sobre o QI, né? Media-se muito o QI. Eu acho que aí ainda mede muito isso, Marta? Eu digo em Portugal, Europa. Não se fala muito em quociente intelectual, não, Tassiana. Então tá. Eu acho que está meio ultrapassada, não é? Exatamente. Exatamente. Antigamente falava-se muito em QI, desenvolviam-se muitos testes para saber qual era o número, né, do QI, quem tinha o QI mais elevado, quem não tinha. Mas a gente sabe que toda a inteligência do mundo, né, ela não é páreo para uma pessoa que dá conta de conviver, de expor, de colocar todo o conhecimento dela para fora. Né? Então, o coeficiente emocional, que aí a gente vai falar da inteligência emocional, né, ele não vou falar que não sei, né? Senão eu vou estar sendo pretensiosa, mas ele é muito importante no nosso dia a dia. Então, a gente vê isso muito nas empresas, né? E às vezes até no próprio ambiente acadêmico das faculdades, professores, pessoas extremamente inteligentes, que às vezes não têm a habilidade de expressar isso, de ensinar, de ter empatia com as pessoas, e acaba que não tem o melhor desempenho que elas poderiam ter, né? Então, às vezes vale mais uma pessoa com menos conhecimento, mas que consegue passar isso para frente, consegue se relacionar, né? Do que uma pessoa extremamente inteligente, com QI elevadíssimo, mas que na hora de se comportar, de se relacionar, não vai tão bem assim, né? E hoje em dia as empresas já entenderam isso, né? Quando eu dou essa palestra em empresa, eu costumo dizer, você pode até ser contratado pelo seu QI, inclusive naquele termo quem indica, né, que as pessoas brincam, você pode até ser contratado por indicação ou porque você tem um currículo impecável, mas o que vai te fazer permanecer dentro da empresa é o coeficiente emocional, né? É você
ser capaz de se relacionar com as pessoas, colocar seu conhecimento em prática, é o seu comportamento que vai dizer, né? Quem fica, quem não fica, quem sobe, quem não sobe. Então, é muito importante a gente se preocupar com isso, né? Porque é isso que leva a gente para frente, né? E quando a gente fala do tímido, do ansioso social, ele quer muito isso, né? Ele quer muito desenvolver, principalmente a parte de relacionamento que envolve a inteligência emocional, né? Bom, e a inteligência emocional tem 5 pilares, né? 5 pilares de acordo com Daniel Goleman, tá, gente? Então, esse aqui é a teoria dele. Eu vou falar de um por um com vocês, para a gente poder discutir um pouquinho. O primeiro pilar é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É a capacidade de reconhecer um sentimento quando ele ocorre. Então, é isso que eu já vim falando, né? Quantas pessoas chegam para a gente sem sequer ter noção, sem sequer conseguir dar nome para as coisas, né? E aí a gente pode fazer um bem para as crianças, tentando falar mais sobre as emoções com elas, né? Quando você tiver com uma pessoa e você está vendo que ela não está bem, né? Tentar sentar e falar sobre isso, não é simplesmente fingir que as coisas não estão acontecendo e que vai passar, né? Então, é importante a gente desenvolver essa capacidade de parar para se monitorar, né? Como que a gente desenvolve autoconhecimento? Já me perguntaram muito isso. Quando se trata de emoção, o que é que a gente costuma falar? Para um pouquinho no seu dia a dia e faz um diário de você mesmo, né? Quando você acordar de manhã, para e pensa um pouco, como é que está meu humor hoje? Né? Quando a gente fala de humor, e aí tem uma confusão com estado de humor, com emoção, com sentimento, mas assim, o importante é a gente conseguir identificar o que é que passa dentro da gente. Então, hoje eu acordei e tô irritada, qualquer coisa que me fala parece que eu tô doida para dar uma resposta, né? É importante a gente saber identificar, até para a gente falar para as pessoas. Então, se eu estou vendo que hoje eu não estou num bom dia e não sei identificar isso, eu vou sair jogando pedra em todo mundo, com pessoas que às vezes não tem nada a ver com a situação. Agora, se eu já consigo identificar e falo, ó, gente, hoje eu tô com o humor um pouco irritado, então vocês me ajudem ou me desculpa por ter falado dessa forma. Então, é importante a gente começar a ter esse autoconhecimento, identificar as emoções dentro da gente. E aí eu pergunto, né? A gente tem várias emoções dentro da gente e as pessoas às vezes se perguntam se todas as emoções ajudam. Então, eu até escrevi, né? Quantas emoções será que um ser humano tem? A gente tenta procurar pesquisas, né? Existem várias pesquisas, não existe um número certo de emoções já traçadas, a verdade é que existem muitas, eu até coloquei aqui, deixa eu passar um pouquinho para frente, só de expressão facial são 7.000, então vocês imaginem, né, levando em consideração que a emoção, uma forma da gente expressar muito ela é pela expressão facial, e a gente tem 7.000 expressões faciais diferentes, vocês imaginam o tanto de nome que dá para dar para as emoções, né? Mas quando a gente fala de emoção básica, o que é emoção básica? É uma emoção que é inata do ser humano, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ela vai ter essas 4 emoções básicas que estão escritas aqui, que é a raiva, a alegria, a tristeza e o medo. Essas emoções são as emoções que uma pessoa na África, no Japão, nos Estados Unidos, ela vai ter o mesmo jeito de expressar. Então, um ser humano com medo, o jeito como a gente se comporta é igual, é universal, né? Por isso que é chamado 4 emoções básicas. Então, raiva, a expressão de raiva, o sentimento de raiva, as reações da raiva, elas são inatas e todas as pessoas sentem, vamos dizer assim, igual, né? O que muda é o significado, é o motivo,
né? Mas a emoção em si, essas 4 emoções são iguais para qualquer pessoa. Agora existem milhares de outras emoções, e aí tem gente que fala que na verdade não existem tantas assim, a gente que dá muito nome diferente, aí depende da cultura, aí depende de muita coisa, então fica até difícil de falar quantas emoções realmente existem. Mas se a gente parar para pensar, essas 4 emoções básicas aqui, quando eu dou esse treinamento, muita gente fala, nossa, então das 4 emoções, 3 são ruins, né? Então nós temos a raiva, a tristeza e o medo, e só sobrou a alegria que presta, vamos dizer assim, né? É verdade. Mas na verdade, isso é uma visão errada das emoções, porque todas as emoções, gente, são extremamente importantes, inclusive a tristeza. O filme Divertidamente, ele traz exatamente essa mensagem, né? A tristeza que tá aqui, esse bonequinho azul bonitinho, ele mostra que é importante a gente sentir tristeza em determinados momentos da vida, né? Vocês imaginem a gente perder alguém e não sentir tristeza, né? Não sentir uma tristeza profunda por aquele momento. Então, é muito importante a gente vivenciar todos os sentimentos. Eles estão ali por algum motivo, né? Então, até o medo, ele é extremamente importante. Se a nossa espécie, né, não tivesse medo, ela não teria nem sobrevivido aos animais aí que ela teve que lutar lá no começo, na pré-história, né? Então, foi o medo que fez a gente correr daquilo que a gente não dava conta de lidar, né? Então, é muito importante a gente entender, gente, que todas as emoções, elas fazem parte do processo e são importantes, sim. Então, inteligência emocional não é a emoção em si. Nós não estamos falando que existe certo ou errado quando se fala de emoções. As emoções, elas estão aí, não há nada que você possa fazer com elas, não há como evitar, né? Agora, a gente tem que falar sobre como a gente pensa e reage sobre as emoções. Aí sim tem como a gente mexer, né? Então, não há como evitar sentir medo, tristeza, raiva e alegria, né? Isso é tudo espontâneo demais. Vocês já viram? Eu já vi um vídeo uma vez de uma pessoa que entra no metrô e começa a rir, e todas as pessoas começam a rir junto com ela, né? Então é uma coisa que é inevitável. Não dá para, você pode segurar até por um tempo, mas dali um pouco você vai estar rindo também. Então a emoção em si é difícil a gente contê-la demais, né? Vivenciar, todo mundo vai vivenciar. Agora, a forma como eu vou reagir e pensar sobre aquilo é que vai diferenciar uma pessoa da outra. Tassiana, Oi. tá, eu vou fazer aqui uma observação, que essa semana a minha filha de 13 anos disse que a professora dela tinha dito na escola, está falando de emoção, de medo, e a professora disse a ela que o medo é que movimenta o mundo. E é verdade, não deixa de ter um fundo de verdade nisso, não é? Acaba Isso. por ter uma utilidade, com certeza tem. Como você acabou de dizer, se não fosse ele, a nossa espécie não sobreviveria. Com certeza, gente. Todas elas são importantes, e até a raiva, né? É lógico. E aí que tá, gente, as pessoas confundem muito a emoção com a reação. Ter raiva é ruim quando você explode e agride uma pessoa, seja fisicamente ou com palavras. Mas entende que o problema não foi a raiva, o problema foi a forma como você reagiu. Então, na verdade, o problema em si não é a emoção ela é do ser humano e ela é bem-vinda. O problema é como a gente costuma lidar com as emoções, né? Então, para quem ainda não assistiu esse filme, eu recomendo muito. Outra coisa que eu gosto muito, eu assisto no Netflix, é um seriado que chama Lie to Me. É um seriado que fala, é um grupo lá que descobre se as pessoas estão mentindo ou não, eu acho muito interessante, mas ele fala muito sobre as expressões
o quanto o nosso corpo fala, o quanto a gente consegue identificar o que as pessoas estão pensando e sentindo só a expressão facial, as microexpressões, o tom de voz, né? Então é muito interessante também para quem gosta de estudar o comportamento humano. É um seriado bem interessante. E o Divertidamente, né? Ok. E aí a gente vai falar de estresse, né? O estresse, muitas pessoas também associam ele como uma coisa ruim. O estresse em si, ele, não sei nem se dá para a gente chamar ele de uma emoção. O estresse, ele é uma reação do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele se estressa, né? Então, o estresse é uma reação a uma situação. É uma coisa natural do ser humano também, e existem estudos que falam que o estresse, até certa medida, ele é importante e necessário, né? Que é o estresse que vai liberar adrenalina, que vai dar ânimo, vigor, energia e deixar a pessoa alerta. E a gente está sempre associando o estresse como algo ruim. E o fato de associar ele como algo ruim, ele acaba aumentando o nível, o corpo fica mais estressado e aí é que ele se torna prejudicial, né? Quando a pessoa tem uma carga de estresse em um momento adequado, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação e aí a gente pode falar de estresse e de ansiedade junto, porque o estresse, igual eu falei, é uma reação, o nosso corpo se sente estressado e a ansiedade é a emoção em si, né? Então a gente vai fazer uma apresentação para muitas pessoas, se a gente tiver com um nível adequado de estresse, então a gente vai ter ânimo, vai demonstrar energia, vai estar atento ao público. Então é importante a gente ter um nívelzinho de estresse. Agora, se eu me estresso com essa palestra, que eu sei que vai acontecer com um mês de antecedência, desde o primeiro dia que eu fico sabendo que eu vou ter que fazer, e aí eu não durmo direito, eu passo horas e dias pensando sobre esse assunto, e aí o meu corpo, ele tá o tempo todo sentindo esse estresse, aí ele vai alcançar níveis elevados e que vão prejudicar, né? E aí sim, vai prejudicar a sua qualidade de vida, sua saúde física e psicológica. Então, uma pessoa, quando ela chega no nível dessa moça que está aqui até mordendo o computador, né? Ela já passou por É como se o estresse fosse um choquezinho, né? Só que ela está num choquezinho constante ali. E realmente, gente, um corpo estressado é um corpo que sente muito. Agora, um corpo estressado na medida, ele é um corpo que impulsiona, que vai para frente. Então, a gente tem que aprender a ver o estresse como uma coisa positiva quando está no nível adequado. Existe uma doença, e eu falo sobre ela porque eu vejo muitas pessoas estressadas com o trabalho, e aí já é um estresse bem direcionado. É uma doença relacionada ao estresse no trabalho, que se chama burnout. Estima-se aí que os casos de burnout vão aumentar muito nas próximas décadas. Não tanto quanto a depressão, né, mas o burnout também é uma doença que cada vez mais pessoas estão sentindo. É o esgotamento do profissional com relação ao trabalho. Então, ele está num nível de estresse tão grande que ele não consegue mais trabalhar e precisa ser afastado. E isso é muito sério, né? Então, a gente tem que pensar que nós temos que saber a hora que as coisas estão passando da conta, que a gente precisa pedir ajuda, que não é normal eu me sentir estressado o dia inteiro, a todo momento. Tá? É normal ter níveis de estresse, sim, mas não é normal sentir isso o tempo todo. Uma pessoa num estado constante de estresse não é normal, né? Então, a gente precisa ficar atento. Eu não vou nem falar os sintomas do burnout, porque sempre que eu falo para as pessoas, todo mundo começa, ai meu Deus do céu, eu tô tendo isso, eu acho que eu tô com esse negócio, então eu não costumo falar, mas é bom a gente ficar atento em relação a esse estresse excessivo no trabalho.
E a ansiedade, nós não podemos deixar de falar dela, ainda mais no hangout de timidez, né? A ansiedade, ela está muito presente na vida das pessoas. Nós já falamos isso em hangouts passados, o quanto a ansiedade é vista como vilã, mas que, na verdade, ela é uma aliada na nossa vida e a gente precisa entender que ela vai estar sempre ali, e se você está pensando que ela vai sumir, então é uma grande ilusão, né? Nós não podemos ver a ansiedade como uma vilã, porque senão a gente nunca vai fazer nada, né? Agora há pouco eu vi a publicação do Emerson, né, que está até assistindo o Hangout aí, falando que ele se enfrentou uma ansiedade. Eu tenho certeza que ele estava ansioso na hora, mas ele enfrentou esse momento, viveu a ansiedade e agora está muito satisfeito com o resultado, né? Então, a gente precisa aprender a conviver com a ansiedade e entender quando ela está passando da conta também, assim como o estresse, né? A ansiedade, ela tem sintomas físicos e psíquicos. Os sintomas físicos as pessoas identificam muito, e aí a gente já está falando de ansiedade em níveis elevados, um nível de crise de pânico ou de ansiedade generalizada. Então, são pessoas que sentem dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitação, alterações gastrointestinais, né? Então, eu acompanho outros grupos, né? E fico muito preocupada porque as pessoas têm muitos sintomas físicos de ansiedade e acham, às vezes, até que tem coisa pior acontecendo, né? O transtorno do pânico mesmo é um transtorno que a pessoa acha que está morrendo, que está infartando, né? Mas na verdade ela está tendo uma crise de ansiedade. Então é importante a gente dar informação para as pessoas que quando a ansiedade está em níveis elevados, ela pode fazer ter sintomas físicos que você vai achar que você está literalmente morrendo, que você vai querer ir para o hospital, você vai chegar lá, vai fazer um monte de exame e o médico vai falar para você que você não tem nada, né? Então, precisa ver o tanto que é grave a ansiedade em níveis elevados. E ainda tem os sintomas não palpáveis, né? Que é a insônia, a irritação, tensão, inquietação, a falta de concentração, né? Então, tanto que a ansiedade pode ser nociva, ela pode sim fazer muito mal, né? Então, por isso que a gente tem que ficar alerta com ela, mas também não ver ela só como uma vilã, porque nem sempre ela vai chegar nesse ponto aqui, né? A ansiedade, igual eu falei, todo mundo sente. Uma criança pequena vai sentir, um idoso vai sentir, a gente vai sentir a vida inteira, né? Agora, nós não podemos deixar ela chegar nesse nível aqui desses sintomas, né? Então, gente, estou falando tudo isso para a gente parar para olhar para si, né? Então, é o primeiro pilar da inteligência emocional, é o autoconhecimento, é você ter consciência do que está acontecendo dentro de você, se isso está de mais ou está de menos, e o que está te causando isso. Pessoas que já têm o hábito de fazer isso ao longo dos anos vão conseguir fazer isso sozinha e aí as coisas vão fluir melhor. Tem pessoas que já não conseguem fazer isso sozinhas e é por isso que elas procuram até um processo de terapia para melhorar essa parte do autoconhecimento. E a gente faz muito isso, né, na terapia, desenvolver na pessoa a capacidade dela identificar essas emoções, esses sintomas, esses pensamentos, tá? Bom, o segundo pilar, tá beleza aí? Sim, sim, sim. O segundo Sim. pilar da inteligência emocional é o autocontrole. O autocontrole é a capacidade de controlar ou redirecionar os impulsos, ou seja, a gente conseguir fazer aquele filtro do pensar antes de agir, né? E aí a gente vê hoje em dia uma grande falta de autocontrole das pessoas. As pessoas estão reagindo muito impulsivamente, né?
E é naqueles 5 segundos que a gente pode se arrepender pelo resto da vida, né? Quando a gente fala do tímido, às vezes o tímido ele tem até um autocontrole excessivo, né? Porque ele é tão preocupado no pensar que ele sequer chega a agir, né? E aí você vê que o autocontrole também, em demasia, quando ele é muito elevado, também ele não é muito útil, né? Mas a gente precisa aprender a desenvolver esse filtro de refletir antes de reagir com outras pessoas, né? Nós temos vários exemplos aí. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né? Até no trânsito, que já é uma coisa bastante estressante. A forma como a gente lida com as pessoas, né? Porque tem pessoas que não têm nenhum tipo de controle e às vezes você se vê dentro de situações até perigosas, né? Então, essa questão do autocontrole, ela tem que ser muito desenvolvida. A gente tem que aprender a respirar, contar até 100 quando necessário, né? Então, é uma coisa que eu acho que também pode ser que está faltando aí para muita gente, né? Não sei vocês, mas eu já presenciei muita coisa que assusta, né? O ser humano, ele, quando ele faz as coisas sem pensar, às vezes ele vai mostrar partes bem extremas, né? Então é complicado essa questão do autocontrole. E tem uma forma da gente conseguir controlar um pouco mais as emoções, e aí tanto a emoção como a raiva, que é uma das emoções mais difíceis de segurar quando ela vem com força, né? A ansiedade também, é a questão da respiração. A nossa respiração e a nossa emoção, gente, está 100% pareada, né? Ligada. Então, é uma coisa que a gente ensina muito, são as técnicas de respiração, mas o que eu costumo falar para as pessoas, além da técnica, que tem várias que a gente pode aprender, é que as pessoas respiram errado, né? A gente respira errado normalmente. Se você parar agora para olhar para a sua própria respiração, quando a gente puxa o ar, normalmente as pessoas trazem a barriga para dentro, né? E quando elas soltam o ar, a barriga enche, né? Então, na verdade, essa é uma respiração tensa, né? O jeito certo de respirar é completamente o oposto. Então, uma respiração relaxada é uma respiração que quando a gente puxa o ar, a gente incha a barriga como se fosse um balão, né? E quando a gente solta o ar, a gente traz a barriga para dentro. Então, eu sempre, antes de ensinar técnicas de respiração para as pessoas, eu costumo falar, para pensar na sua respiração. Todas as vezes que você, principalmente quando você está muito ansioso, muito nervoso, muito estressado, a sua respiração vai estar errada, eu tenho certeza disso. Então, se a gente já respira errado ao longo do dia, quando as emoções estão em níveis elevados, você vai respirar mais errado ainda. Então, está se sentindo muito ansioso, uma dica que eu dou é pare para pensar na sua respiração e faça a famosa respiração diafragmática. Tudo isso que eu falei agora é sobre a respiração diafragmática, né? Um nome um pouco mais difícil, então lembra da bexiga, do balão, né? Puxou o ar para dentro, enche a barriga como se fosse um balão, segura um pouquinho e solta devagar, trazendo a barriga para dentro de novo. Essa é uma respiração relaxada. E é comprovado cientificamente que uma pessoa estressada, ansiosa, se ela respirar com tranquilidade, a emoção vai diminuir, tá? Então, se isso é testado cientificamente, não precisa ficar tentando argumentar, né? Só estou dizendo, tentem quando a emoção tiver, né? Principalmente para quem é tímido, antes de falar com alguém, a gente começa a dar, coração acelera, a respiração fica um pouco mais ofegante, então para um pouquinho, preste atenção na sua respiração e tenta fazer essa respiração diafragmática. Só ela já vai te ajudar bastante, tá? Em relação ao autocontrole que eu tô falando. Você viu como é que você respira, Marta?
Tassiana, uma das coisas que eu aprendi com yoga, que já tem quase 3 anos que eu faço yoga, sagradamente, religiosamente, foi justamente respirar. E eu Isso. passei a usar fazer essa vigia da minha respiração o tempo inteiro. Tassiana, é de um jeito que hoje em dia, até na hora que eu vou dormir, uma coisa que eu aprendi foi, quando a gente está dormindo, a nossa respiração é diferente, não é? Isso. Então, o que é que Isso. eu faço? Quando eu estou demorando a dormir, eu começo a respirar do jeito que eu respiro quando eu durmo. Você olha para uma pessoa dormindo, você vê que o ritmo respiratório dela é diferente, né? Quando eu Uhum. começo a simular a respiração como se eu estivesse dormindo, o sono chega sagradamente. Você vê que coisa, né? Eu uso demais. Ou seja, assim, uma das coisas que as minhas crises de ansiedade, não é, me ensinaram, né, foi justamente a combatê-las com a respiração. É a primeira coisa que eu uso. No meu dia a dia também, quando eu estou mais estressada, e até quando eu não estou fazendo nada, porque eu tenho, naturalmente, por ser uma pessoa ansiosa, a minha respiração, ela é muito daqui para cima. Mas às vezes, Isso. quando eu estou em casa com meu marido mesmo, quando a gente está conversando, assim, um pouco mais alterado, ele diz, olha, ele me chama a atenção, olha como você está respirando. Aí, ai, pois é. Então, eu aprendi realmente a vigiar a minha respiração. E aí, eu sempre estou constantemente alterando ela para justamente alterar o meu estado. E É. funciona. E é engraçado que a gente desaprende a respirar, porque se você olhar um bebê, quem tiver um neném em casa, depois que sair do hangout, vai lá e olha. O neném, ele respira certinho, gente, é uma gracinha. Eles respiram com a barriga, né? Eles Sim. enchem o balão e soltam. Eles são muito tranquilos, né? Então, a gente desaprende a respirar ao longo da vida. Então, nós precisamos voltar um pouquinho e ter uma respiração um pouco mais relaxada, né? Sim, exatamente. Bom, passando para o terceiro pilar, é a motivação. A motivação, muita gente acha que a motivação ela vem de fora para dentro, mas o termo motivação mesmo ele está mais dizendo das coisas que vêm de dentro para fora, é a sua capacidade de dirigir as suas emoções a serviço de um objetivo, de dirigir toda a sua energia, a sua disposição para algum objetivo, né? Lógico, tem coisas externas que é como se alimentassem esse nosso desejo, nossa força de vontade, vamos dizer assim, né? Que é um reconhecimento, uma palavra de incentivo. Isso realmente motiva a gente, né? Mas isso está mais para o lado de reconhecimento do que do motivar mesmo. Motivação, o impulso da motivação, ele é interno e não tem nada que a gente possa fazer pelas pessoas com relação a isso, né? A gente dominar as emoções a ponto de dirigir elas a nosso favor é a melhor coisa que a gente pode fazer, né, por nós mesmos. Então, aprender a dirigir toda a minha energia, que seja uma emoção que a pessoa considere negativa, dirigir a minha ansiedade, né, para alcançar algum objetivo, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Então, vale a gente pensar o quanto a gente passa muita parte do nosso tempo buscando externamente motivos para agir, né? Eu vejo as pessoas querendo muito soluções prontas, né? E na verdade, a gente não tem, né? O nosso caminho, cada um faz o seu e a gente precisa entender que tudo que vai acontecer na sua vida, você vai ter uma grande, se não praticamente toda parcela de responsabilidade, é você que vai ter que se impulsionar, né? Essa semana eu acompanhei uma discussão no grupo de timidez, uma pessoa perguntou, né, se alguém já tinha feito psicoterapia e se isso dava algum resultado.
E lógico, a gente sempre tem, né, opiniões de todos os tipos, de pessoas que acham que não vale nada e gente que acha que tem algum benefício sim. Mas o que eu posso dizer, gente, é que qualquer processo, seja o coaching ou a terapia, ou qualquer outra coisa que você vá fazer, o profissional que está com você, ele não vai fazer as coisas por você, né? Não adianta eu querer que as pessoas melhorem a fobia social delas. Elas precisam encontrar dentro de si a força necessária para enfrentar esse momento da vida e querer provocar alterações, né? Porque se a gente não se movimenta, não tem motivação para sair do estado atual, realmente milagre eu ainda não vi ninguém fazendo, né? E muitas vezes a gente recorre a coisas rápidas, né? Aquelas, eu vejo pessoas vendendo cursos aí de ansiedade, videoaula e beleza, eu acho que a informação ela é muito importante sim, e quanto mais informação as pessoas têm, mais elas podem parar para pensar sobre si mesmas, mas a gente também precisa ter a nossa parcelinha aí de movimento, né, de se colocar para frente, de se desafiar, de querer dirigir as nossas energias para algum objetivo, né? Então, isso vai vir de dentro para fora mesmo, né? A partir do momento que a gente entende que ninguém vai fazer por você, eu acho que já dá para começar um processo de mudança, né? Com certeza, Luciana. E o processo de motivação, não, isso a gente não fala assim, técnicas para se motivar mais, não existe. Eu acho que cada um tem aquilo que te dá prazer, que te deixa mais satisfeito, e está muito ligado ao seu propósito, às coisas que você tem como missão, né? Então, cada um tem que descobrir, né? Descobrir dentro de si o que te faz feliz, o que você mais gostaria de fazer. Isso já é identificar os seus fatores de motivação, aquilo que vai te fazer acordar todos os dias com vontade de ser melhor, né? Não que a gente está sempre motivado, porque também é uma ilusão achar que nós vamos estar com gás e energia todos os dias, né? Mas é importante a gente sempre se lembrar, né? Os motivos pelos quais eu estou lutando, pelos quais eu acordo todo dia, o que eu gostaria de fazer da minha vida, né? Ok. Isso, a Eu considero motivação. esse como o meu maior problema. Eu É, considero esse como um grande problema que eu tenho. Eu sofro para me motivar. e por que, assim, em que sentido você fala que você sofre? Eu, eu não sei muito bem explicar, porque eu tento, mas eu não puxo muita força, sabe? Eu não consigo trazer essa motivação. Foi mais ano passado, né? Por causa do que eu fiz o meu regime e tal, perdi peso bastante todo dia e ultimamente devido a um problema então eu não estou mais podendo fazer isso. Acho que isso me deixou mais para baixo e só arrumar emprego e tal. Eu tento bastante, faço o que tem que ser feito, mas vem resposta nenhuma. Eu sinto, sabe? Eu sinto mais para baixo. Então, para mim tem sido mais difícil buscar a motivação, sabe? E aí você falou uma coisa muito certa, que é complicado mesmo quando, apesar da motivação vir de dentro, as coisas, os fatores externos, eles influenciam, né? É como se a gente tivesse um termômetro, né, da motivação. Então, quanto mais a vida e as coisas que acontecem no seu dia a dia te deixam satisfeitos, né? Então aí você acaba tendo níveis mais elevados de motivação. Agora, se não está ajudando os fatores externos, as outras coisas, aí fica mais difícil mesmo puxar essa força e é complicado. A gente tem que é um exercício diário, eu acho, né? Eu vejo
pessoas que escrevem, né, que motivação é igual banho, né? A gente tem que tomar diariamente. Eu já ouvi muita gente falar isso. É verdade, também já. Isso. Então a gente tem que, eu costumo, o que eu sugiro talvez, né? Pense nos seus objetivos, por mais difíceis e fora do, você fala assim, nossa, não vou conseguir de jeito nenhum, mas é o seu sonho, é o seu objetivo. Anota isso num papel e toda vez que você estiver muito desmotivado, a gente faz muito isso com os pacientes, né? Resgata esse papelzinho e olha lá, né? Por que é que você está lutando todos os dias? Quais são os seus objetivos, seus sonhos, né? É uma forma da gente tentar resgatar. Por mais que isso não esteja próximo, mas é algo a se buscar, né? Então eu acho que de certa forma pode ajudar a gente a resgatar quando está difícil até de raciocinar. Sua vontade é ficar quieto no seu canto, num cantinho escurinho, né? Mas a gente precisa desses gatilhos para tentar puxar a gente para cima, né? E aí a gente vem falar de uma coisa que é muito importante, que é o quanto a nossa tomada de decisão está influenciada justamente por esse humor que vai e vem, essas emoções, né? Quando a gente está com um humor um pouco mais depressivo, a gente costuma tomar decisões que envolvem esse humor. Então, quando eu não estou num dia bom, provavelmente eu vou tomar decisões ou deixar de fazer coisas muito por conta do meu humor, né? Então, o tanto que é importante a gente saber gerir as emoções. A área do varejo, das vendas, usa muito isso, né? Um cliente eufórico, com muita vontade de um determinado produto, eles utilizam dessa euforia para não deixar a pessoa ir embora e fechar negócio imediatamente, porque o estado emocional dela vai fazer com que ela aumente as chances de comprar aquele produto, por mais caro que ele seja. Então, é por isso que existe tanto a negociação e tentar fechar a venda na primeira vez, justamente por essa questão do estado emocional. Então, a gente, quando está eufórico, e aí eu sempre falo para todo mundo, né? Felicidade em excesso também pode fazer tomar decisões que você pode se arrepender depois. Então, qualquer emoção fora do normal, a gente tem que parar, tirar essa emoção, saber separar ela e pensar, você está tomando essa decisão por conta do seu estado de humor ou por conta de uma decisão racional mesmo, né? Então, vale tanto para coisa positiva quanto para emoção positiva, né? Que as pessoas falam para as negativas. Então, quando a gente está muito estressado, o meu comportamento vai ser diretamente influenciado por isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que muita gente fala, não faça nada de cabeça quente. A gente escuta isso muito. E realmente, gente, não faça nada de cabeça quente. Quando a gente está com o humor muito alterado, a chance de você se comportar de uma forma como você não se comportaria com um humor mais estável é enorme, é gigantesco. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Viu que tá muito nervoso naquele momento, a melhor coisa que você pode fazer é dizer para a pessoa: olha, eu agora estou muito nervosa, eu acho que eu não vou conseguir falar nada que presta. Vamos falar assim, ó. Não sou capaz de conversar nesse momento, não estou. Então a gente pode conversar daqui a pouco ou amanhã. Então a gente tem que ter esse autoconhecimento de entender a hora que a emoção já vai afetar as suas decisões, seu comportamento, né? Ok. Ô, Tassiana, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, não é? Nem toma decisão de comprar nada quando você está muito eufórico, não é? Eu tenho um amigo que ele costumava dizer assim, quando você fica muito interessado em comprar alguma coisa que não seja uma coisa assim muito necessária, você faz o seguinte, vai para casa, se você passar ainda uns 3 dias pensando naquilo, então você volta e compra. Se não, pronto, não compra porque você vai se arrepender. Pois é. É a técnica que ele usa. E é uma técnica que é usada que o outro lado também usa muito, exatamente, né? Então, realmente, o estado eufórico. E aí, quando a gente tem as pessoas bipolares,
que aí já é uma doença, um transtorno, Uhum. né? A pessoa, quando ela está no estado de euforia, que é o oposto do estado depressivo, ela também toma decisões e faz coisas que ela jamais faria em outra situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com essa questão. Não que quando você for pedido em casamento, estiver extremamente feliz, você não vai poder falar assim, falar, olha, agora eu estou muito feliz, então eu não vou te responder. Mas a gente tem que pensar sobre essa questão, tá? Outra coisa muito interessante em relação às emoções é que existe uma tríade das emoções. Toda emoção, né, ela vem de um significado, né? Então, é a forma como eu estou vendo aquele momento ali, né? E ela tem uma tríade, que é a linguagem, a fisiologia e o foco. O que é o foco? É a forma como eu estou vendo aquele momento. Então, quando duas pessoas vão numa festa, né? Isso pode, quando a gente fala do tímido, né? Às vezes ir a festas não é uma coisa muito comum, né? Mas pode até valer, né? O tímido vai numa festa e uma outra pessoa também vai. A outra pessoa adora a festa, acha o máximo, e o tímido acha aquela festa péssima, né? Porque a gente está falando do mesmo evento, mas com focos diferentes, né? Às vezes o meu foco ali foi que eu não consegui ter um desempenho bom, não consegui falar com ninguém, fiquei isolada a festa inteira, e o foco da outra pessoa foi que ela encontrou uma pessoa muito interessante, pegou o telefone dessa pessoa e está muito feliz, né? Então, a forma como a gente vê as situações compõe a nossa emoção, né? Outra coisa é a linguagem. Quando a gente está pessoas mais com um humor um pouco mais positivo, né? Elas tendem a usar palavras mais positivas. Pessoas com humor mais depressivo, elas utilizam linguagem, palavras mais depressivas também, né? Isso é muito fácil de ver, né? Tem pessoas que costumam utilizar muito, aquela pessoa que está sempre falando de alguma coisa negativa, alguma coisa que está doendo, alguma coisa que não deu certo, né? Essa pessoa provavelmente ela experimenta mais emoções como tristeza, ou às vezes até a raiva, né? Então a gente utiliza certas linguagens quando se trata das emoções, e a fisiologia não preciso nem falar, né? Então a gente mostra muito, já falamos isso também no Hangout passado, que o corpo fala, tem até um livro, né, que é popular, né, que muita gente lê, e realmente, para cada emoção existe uma postura corporal, uma expressão facial, então a emoção, ela carrega essas três partes, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa otimista, o foco dela é outro, a forma dela se comportar é outra e as palavras que ela utiliza é outra. Quando a gente fala de uma pessoa pessimista, mais uma vez, o foco dela é diferente, as palavras que ela usa são diferentes e o jeito do corpo dela também é diferente. Então, é muito interessante quando a gente para pensar nas emoções assim, né? E a gente está sempre dando significado para isso, né? O mais importante da emoção é o que a gente faz com ela, é a forma como eu estou lidando com aquilo, que tipo de pensamento que passa ali na minha cabeça, que me faz manter essa emoção, ou agir de certa forma ou de outra forma, né? Tassiana, Oh, tá. E justamente o pensamento cria a emoção, não é isso? É essa relação, não é? Você pensa, aquilo lhe põe num estado, né? Lhe cria uma emoção e essa emoção vai direcionar o seu comportamento, não é? exatamente, exatamente. O pensamento ele sempre vem primeiro. Uhum. E é mais uma coisa que a gente está sempre despertando as pessoas, né? Porque a gente acha que a emoção é que é
automática, né? Ai, de repente eu me senti assim. Não, não é de repente, não é à toa que você se sentiu daquela forma, é porque um evento ocorreu e aquilo te fez processar a informação de um jeito e isso te gerou uma emoção, né? Então, as emoções, gente, lógico, tem a tristeza, né? Quando a gente vê uma coisa emocionante e começa a chorar, né? Você pode ter certeza que é porque isso te remeteu a alguma outra coisa ali por trás, que te fez lembrar de uma coisa e aí você começou a chorar, né? Então, sempre tem alguma coisa por trás da história, né? Outra cena, uma coisa que eu não posso deixar escapar é com relação ao significado, não é? O significado dos eventos na nossa vida, porque isso é uma coisa que a gente trabalha muito em coaching, que é justamente o significado que você dá a alguma coisa, não é? Se você, por exemplo, se você foi para uma festa e você não foi bem sucedido naquela festa, e aí você acha que, não vem no seu pensamento que você se sente fracassado, não é? Me sinto fracassado, logo aquilo cria um pensamento negativo em relação a você, cria uma emoção negativa também, aí provoca em você um afastamento desses eventos, por exemplo. Então, se você dá um significado diferente ao que aconteceu naquela festa ou a qualquer coisa, qualquer evento na nossa vida, se a gente dá um significado mais positivo, não é? A gente tem condições dessa maneira de justamente alterar o nosso pensamento e alterar a nossa emoção para emoção mais positiva também, não é? Ou seja, é justamente a diferença de uma pessoa que é mais positiva, que ela é mais pessimista, de uma pessoa que ela é mais otimista. O otimista está dando sempre significados positivos para os eventos que acontecem. Logo, ele consegue criar emoções mais positivas e, assim, também comportamentos mais positivos, não é? Enquanto que a pessoa que é pessimista, ou seja, tudo ela está olhando pelo lado negativo, logo está pensando negativo, criando emoções negativas e reforçando cada vez mais o comportamento negativo, não é? Exatamente. Okay. O quarto pilar é a empatia. A empatia é um termo que é muito conhecido, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas eu acho que ele é muito conhecido, mas eu não sei até que ponto é fácil de ser praticado, né? Então, a gente, principalmente nos momentos em que a gente está muito voltado para dentro, né? Em que eu estou me importando muito com o que acontece comigo, eu parar para ver as coisas na perspectiva do outro é um exercício que também tem que ser diário, né? Para a gente conseguir passar pelas situações sem ficar só pensando no nosso jeito de ver as coisas, né? Então, a empatia não é só quando eu vejo uma pessoa, igual nessa foto aí, a pessoa tá mal e eu vou lá e pergunto para ela como é que ela tá se sentindo, né? Mas é também eu ser capaz de ter uma avaliação realista do que está acontecendo ali. Então, quando eu vou conversar com alguém e eu não fico achando que essa pessoa está me olhando de um jeito ruim ou que ela está me avaliando negativamente, então a gente desenvolver a capacidade de identificar as coisas no outro também ajuda muito quem sofre com ansiedade social. Eu vejo muito as pessoas querendo diferenciar a questão do extrovertido com quem é tímido, né? Que o extrovertido não entende o que se passa, né? E aí a gente está falando muito de empatia mesmo. Não sabe o que acontece comigo, não sabe como é ser tímido, né? Então, é isso que é desenvolver a empatia, a gente conseguir entender o mundo das pessoas, né? A forma dos outros de ver o mundo, de reagir, e conseguir me comportar aí nesse meio também, né? Então, além de ser uma pessoa solidária, né, que se importa com os outros, é a gente no nosso dia a dia também ser capaz de não identificar coisa demais onde não tem, entendeu?
Então, às vezes, eu tenho muito receio das outras pessoas, porque eu estou fazendo uma leitura que não está tão dentro da realidade assim, né? Será que o outro está me vendo de uma forma tão ruim assim, né? Será que eu estou conseguindo identificar sinais ali no outro de que a conversa tá boa, de que não tá, de que ele está gostando de mim, de que ele não tá? Então, acho que isso também é a gente perceber o outro, né? E aí, em cima disso, eu vou reagir e me comportar, né? A empatia, até quando a gente fala de respeito às diferenças, de conseguir conversar com as pessoas sem impor a sua opinião, ou só um está certo e o outro está errado, né? Acho que hoje em dia a gente precisa praticar bastante, né? A gente quer muito defender aquilo que a gente acredita, mas a gente também tem que parar para olhar a realidade das outras pessoas, né? Então, empatia também, gente, eu acho que de todos os pilares, esse aqui, então, é um que a gente pode desenvolver no dia a dia mesmo. Quanto mais eu estiver próximo das pessoas e testando ali esse relacionamento, melhor eu vou ficar, né? Mais eu vou ter essa capacidade de identificar o que acontece no outro, né? E lógico, não tem como eu saber o que acontece no outro se eu não consigo dar conta nem de mim mesmo, né? Então, eu acho que a partir do momento que você tem um autoconhecimento maior sobre si mesmo, você consegue olhar para o outro e identificar coisas no outro também, né? Então, acaba que são duas coisas que se complementam, né? Então, se eu sei identificar muito a tristeza, né, dentro de mim, pode ser que eu consiga identificar melhor a tristeza nas outras pessoas também, né? E o último, e aí, né, não por ordem de importância nem nada, mas esse aqui é o calcanhar de Aquiles do tímido, né? Que é a habilidade de relacionamento, é um dos 5 pilares da inteligência emocional, que é a capacidade da pessoa de administrar relacionamentos, criar redes, né? Aquilo que nas organizações chama de networking, né? Então, o ser humano é um ser relacional e quanto mais a gente desenvolve essa capacidade de criar laços, de buscar afinidades, melhor vai ser o seu desempenho, vai ser, sei lá, o seu desenvolvimento, o que você vai conquistar, né? Hoje em dia, quando a gente fala de organização, né, relacionamento significa muita coisa, né? Quem é mais lembrado nas horas boas vai ser o que vai despontar também, né? Então a gente precisa se preocupar, né, mas eu não preciso falar isso para um tímido, né? Porque ele sabe bem, né? A gente precisa se preocupar com que as pessoas, com a forma como a gente está sendo visto, né? Aí é que entra a questão complicada, né, da ansiedade social, que é a preocupação em excesso, né? Então, a preocupação já existe, né, no ansioso social. O que falta é o trato mesmo de sair só desse desejo de querer se relacionar e passar para realmente criar redes e criar vínculos com as pessoas, né? É uma coisa que a gente também aprende ao longo da vida, tem como desenvolver habilidade, né? Fazer um treinamento digo, né? Você ser treinado, né? Se desenvolver para conseguir se relacionar melhor. Se a gente for parar para pensar nesses 5 pilares, vou dar uma voltadinha aqui. É um tanto bom de coisa, né? Realmente, você vê o tanto que a inteligência emocional é um termo complexo, e é por isso que gera tanta discussão, né? Não é fácil desenvolver a inteligência emocional, mas também
são coisas que a gente desde sempre acaba tendo contato, né? Uma coisa que gera muito conflito com esse termo no meio científico é o fato de não dar conta de medir, né? Já existem alguns testes que avaliam o nível de inteligência emocional nas pessoas, mas é tão complexo, né, que é difícil até de você avaliar, né? O quanto uma pessoa se conhece, o quanto uma pessoa tem controle, o quanto ela tem empatia, o quanto ela tem habilidade de relacionamento, é tudo muito subjetivo, né? Então, realmente a inteligência emocional ela é muito ampla, é um termo que ainda precisa ser muito estudado e a gente entender muito sobre ele, né? Mas, então, se cada um, né, das pessoas que estão vendo ou que vão assistir ainda o Hangout, né, conseguir fazer uma autoavaliação nesses 5 pilares aí, como é que está hoje, né? Como é que está o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, a sua motivação, a sua empatia, a sua habilidade de relacionamento. Se você conseguir fazer uma avaliação, você vai conseguir também identificar se a sua inteligência emocional está mais desenvolvida ou se a gente precisa trabalhar bastante ela ainda, né? E aí, tem coisas que, quando a gente fala da emoção, que a gente pode fazer, que são coisas simples, mas que de certa forma, auxiliam no controle de... Aí eu não estou falando de reprimir, mas de regular as emoções, né? Então, ter momentos de lazer faz com que a gente, principalmente as emoções mais depressivas, vamos dizer assim, né? Os estados de humor mais negativo, a gente precisa cuidar disso, né? No dia a dia, para que não seja em excesso demais. Então, ter momentos de lazer, tirar um dia para você, pensar coisas que você gosta, que te dão prazer e fazer, né? Parar para pensar, será que a minha semana ela tá cheia de obrigações ou eu tenho momentos de lazer também, né? A questão de praticar esporte, a pessoa que faz atividade física regular, né? Acho que nós já falamos isso aqui também. O corpo libera substâncias que te fazem se sentir melhor, né? Trazem um maior bem-estar. Então, é importante praticar esporte, gente. Aí existem 1 milhão de modalidades diferentes. Você pode de caminhar até pular de asa delta. Você pode fazer o que você quiser, desde que você pratique esportes regularmente. Isso é uma recomendação que eu dou para todos os meus pacientes, né? E olha que eu nem sou personal, né? Mas eu faço questão de dizer, esporte e atividade física tem que ser para 100% das pessoas. Técnica de respiração, já expliquei por que está aqui, né? Então, é muito importante a gente desenvolver isso. Não é todo mundo que vai fazer yoga como a Marta, é muito legal, né, fazer yoga, mas se você não estiver disposto a ir tão fundo, né, pelo menos essa questão de começar a reparar na sua respiração é importante. Dormir bem, gente. Pessoas privadas de sono têm um estado de humor muito alterado, né? Deixa ser sem dormir 24 horas para você ver do que você é capaz, né? As pessoas precisam dormir, e aí existe uma briga de quantas horas de sono é necessário para o ser humano. O seu corpo sabe quantas horas de sono você precisa. Eu sou um relógio, eu preciso de 7 horas e acordo sem despertador. Mas cada pessoa é de um jeito. Então, se você... um sono reparador é um sono contínuo, é um sono sem muitas interrupções, sem aquele pensamento acelerado, né, que muita gente sofre disso, vai dormir, não consegue desligar a cabeça, né? O povo chega para mim no consultório e fala, nossa, minha cabeça não desliga de noite. Então, isso não deixa a gente ter um sono reparador. E o apoio emocional, né? Todas as pessoas precisam ter alguém para quem falar. E aí, quando a gente fala do tímido, pode ser um grande problema, né? Às vezes nós
não nos sentimos à vontade para falar com ninguém. E é importante a gente ter qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que vá se relacionar com você, tá? Seu apoio emocional não pode ser o seu cachorro, por exemplo, nada contra, né, o seu cachorro, mas a gente precisa conversar com pessoas sobre aquilo que a gente sente. Então, que seja um amigo, um familiar, o marido ou a esposa, ou até um psicólogo ou uma outra pessoa que vá conversar com você. Todo mundo precisa ter alguém para desenvolver, para falar sobre as emoções, né? Então, se eu pudesse dar 5 dicas aí, que são coisas que não exigem muito e que vão te fazer cuidar melhor das suas emoções, são essas aqui, ó. São coisas básicas e que fazem a gente ter um estado de bem-estar maior, né? E é isso, gente. Acho que eu já falei conceito demais, né? Essa frase aqui eu gosto muito. Ela fala: jamais perca seu equilíbrio, por mais forte que seja o vento da tempestade, busque no seu interior o abrigo. A gente tem todos os recursos dentro da gente, né? A gente só precisa descobrir como fazer, aonde é que eles estão, como é que eu ponho ele para fora, como é que eu me motivo para fazer as coisas. Então, tá tudo dentro da gente, né? A gente só precisa às vezes de alguém para clarear essas questões e é muito importante a questão da inteligência emocional, independente se existe um QI, se existe teste, né? O importante é a gente parar para pensar, né? O quanto faz diferença no dia a dia de uma pessoa ter um desenvolvimento aí de uma inteligência emocional, tá? E eu queria aproveitar para falar que, deixa eu até sair aqui, que agora já está me aparecendo de novo, não? Já sim. Uma forma que eu encontrei de tentar ajudar, né? Eu vejo muita gente procurando ajuda, a gente tenta responder algumas coisas e tirar algumas dúvidas, mas a gente sabe que às vezes o buraco é mais embaixo, né? Que a pessoa, por mais que a gente dê informação para ela, ela fala, mas ainda não foi, ainda não estou conseguindo, né? Eu fiquei pensando em uma forma de ajudar o grupo de timidez, que é um grupo que eu acompanho há algum tempo já, não me manifestava, mas acompanhava e vejo muitas pessoas que precisam de ajuda. E como eu faço atendimento online, né? Eu pensei, né, como que eu posso, de certa forma, ajudar essas pessoas? E aí eu tô falando de pessoas que já têm um nível de fobia social, uma depressão já, porque está há muito tempo com essa timidez extrema, né? Pessoas que já tentaram outras coisas e não conseguiram. Então, eu vou disponibilizar só para quem é do grupo de timidez, né? 5 vagas com um valor bem acessível, né? Se a pessoa quiser ter um acompanhamento online, né? Que eu faço atendimentos online através do Skype ou até da própria plataforma do Hangout, né? E eu sei que tem pessoas que às vezes procuram a ajuda de um psicólogo, mas é muito caro ou é muito longe, né? Então, eu acho que a internet ela trouxe esse presente para a gente, né? Uma forma da gente estar mais próximo das pessoas e poder ajudar até, às vezes, alguém que está com um nível tão extremo de timidez que não quer nem sair de casa para procurar uma ajuda, né? Então, caso alguém tenha interesse, queira saber como que funciona, né? Normalmente aí uma média de 20 atendimentos a gente já consegue trazer resultados significativos, né? Eu com isso, não só porque eu já vivi muito isso na pele, mas porque eu realmente acredito que
a abordagem que eu trabalho é uma abordagem que vai trazer resultados para as pessoas que sofrem com a fobia social, né? Então, quem quiser pode me procurar. Tassiana? Agora, e a gente... Voltou. Oi. É que tinha caído, tinha travado. Ok, pode continuar, já tá ok. Mas deu para ouvir tudo? Tá, só o final, Tassiana, só o final. Não, eu falei só que se alguém tiver interesse, Ok. né, é só me procurar, pode me chamar inbox mesmo, me mandar mensagem, que aí eu explico melhor, né, se a pessoa quiser saber como que funciona, né, eu posso dar mais informações. Ok. Tá bem, Tassiana. Mais alguma coisa da tua parte? Não, acho que só se alguém tiver alguma dúvida, tiver feito alguma pergunta, né? Ok. Alguém deixou aqui algumas observações no YouTube. Foi o Luiz Felipe Rocha. Ele colocou aqui, olá, já vou começar a mandar. Você responde quando puder, ok? E se você quiser responder agora. Então, a primeira pergunta que ele fez foi: a inteligência emocional tem relação com expor opiniões e sentimentos corretos? Você acha que a principal dificuldade do tímido é expor opiniões porque tem dificuldade em aceitar que as pessoas discordam dele? Ficou clara a pergunta, Tassiana? O que ele quis saber aqui é se a dificuldade do tímido em expor a opinião é o medo da rejeição dessa opinião dele. O que é que você diz a respeito? Primeiro, a inteligência emocional está diretamente ligada a gente conseguir se expressar, sim, é uma forma de inteligência emocional, né? É a questão de ser assertivo, né? Então, até nos momentos em que eu não estou satisfeito, eu consegui falar para as pessoas que eu não estou satisfeito de uma forma que não vá magoar, nem machucar, e vou conseguir resolver aquela situação. Então, isso sim é uma demonstração de que a pessoa sabe gerir bem ali o que acontece dentro dela. O tímido, eu acho que às vezes pode ser que ele não dê opiniões porque ele acha que as pessoas não vão, que ele pode não aceitar que alguém discorde da opinião dele, assim como qualquer outra pessoa pode achar ruim que as pessoas não concordem com o que eu estou falando, por exemplo, mas eu acho que é muito mais um medo de ser rejeitado no sentido de que não vão gostar, vão achar que eu não sirvo ou que o que eu falei não tem importância nenhuma. Não é nem a questão de eu não aceito que as pessoas pensem diferente. É mais que eu tenho medo do que as pessoas pensam mesmo. Eu tenho medo do que vem de lá, né? Eu tenho medo de não ser bem aceito, do que eu falar ser uma bobagem para o outro, de lá dentro da cabeça do outro ele tá falando mal de mim, ou não tá gostando de mim, né? Então eu acho que o tímido ele tem dificuldade de se expressar muito por isso, por esse medo, né? Ok. Tem mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Você acha que, devido ao isolamento de alguns tímidos, isso acaba gerando um déficit de interação social e que o tímido se forçar e se relacionar mais para diminuir esse déficit? O fato do tímido não ter tanto contato com outras pessoas vai fazer com que ele tenha menos jeito para se relacionar, né? Quando a gente aprende a se relacionar, se Se relacionando. relacionando. Né? Então, quanto mais eu estiver perto de outras pessoas e conseguir me relacionar com elas, melhor eu vou ficar. Por isso que a gente insiste tanto na questão do enfrentamento, né? Não é fácil mesmo e a gente precisa de preparação para fazer isso, mas o tímido ele precisa querer. Por isso que os extrovertidos, né, parece que é muito fácil para eles, porque são pessoas voltadas para o externo, adoram estar com outras pessoas, aquilo lá para elas
elas têm mais chances de conviver, de interagir, e aí, lógico, vai ficar parecendo que é mais fácil mesmo, né? Então, realmente, a questão do tímido não, ele acaba tendo um déficit mesmo, porque a gente acaba tendo menos chance, né, de testar essa habilidade. É como se fosse um músculo que se atrofia, mais ou menos. Exatamente. É mais ou menos isso. Não é que atrofia, né? Eu acho que ele nem atrofia, ele não desenvolve. Desenvolve, exato. Uma criança que é tímida desde o início ali da infância, ela já não procura tanto relacionar com as pessoas e às vezes os pais não incentivam também, então ela vai se isolando, e ela nem desenvolveu ali um repertório, né? Ela não teve tantos contatos e não desenvolveu. Ô, Tassiana, e uma questão relativamente a isso é que também quanto mais o tempo passa, né, mais a idade da pessoa vai avançando, mais experiência negativa ela tem, por justamente não ter tido essas interações, mais difícil vai ficando também, não é? Tassiana? Uau. Tassiana? Emerson? Alô? Sim. Ai, Oi? eu acho que ela caiu de novo. Acho que Diego? sim. Diego? Diego tá ouvindo? Ah, eu acho que foi ela. Agora, Tassiana? Ok, gente, vamos. Ah, sim. Ok. Tá bem, Diego. É só para saber se você tá ouvindo a gente. Ok, deixa eu ver se ela volta, gente. Deve ter acontecido algum problema também. Só para a gente encerrar. Para a gente encerrar, não, Emerson. Você gostaria de dizer alguma coisa? Diego, eu pensei muito nesse tema. E você, lembra que eu chamei lá, pus lá eu te marquei lá na publicação no grupo, que eu acho que foi você que tinha falado sobre raiva, sobre a emoção da raiva, a dificuldade de controlar a raiva. Porque se você quiser dizer alguma coisa a respeito disso, fazer alguma pergunta, a gente pode esperar aqui um pouquinho, ficar conversando um pouco enquanto ela volta, que ela volta de certeza, com certeza caiu. Ok, Emerson? Tens alguma Sim. coisa a dizer? Sim. Bom, olhando tudo que foi dito, acho que deu para me identificar bastante coisa. Uhum. Acho que, se eu não estou enganado, se ainda me lembro, ela citou sobre. Tentando lembrar aqui. Aqui na frente da câmera eu fico nervoso. Ok. Mas. Ela falou uma coisa assim que me chamou a atenção e depois fugiu. Ok. Tentando lembrar. Eu ainda vou Voltei. lembrar. Ok, qualquer coisa anota num papelzinho, também não tem problema não, a gente esquece mesmo, foge. Tassiana, Oi. olha, caiu. Tá ok. Pois é. Ok. A gente estava falando de. Da questão do enfrentamento, né? Da pessoa ter Ah, sim, relativamente a atrofia. quanto mais a pessoa demora, não é? Quanto mais tarde fica em termos de idade, quanto mais a idade avança, isso procede, Tassiana, ou seja, quanto mais velho a pessoa fica, mais difícil fica, porque assim, tem uma autora que costuma dizer, que diz que as engrenagens sociais, quando elas não são treinadas, elas enferrujam, não é? É a mesma coisa que um músculo que não desenvolveu ou que atrofia porque não foi, depois de um certo tempo ele não é mais treinado. Então, assim, Tassiana, quanto mais o tempo passa, mais fica difícil, mais a pessoa realmente fica enferrujado nesse sentido e mais difícil fica para a pessoa voltar a treinar e ser bem sucedido nesse aspecto, Tassiana. Eu não sei até que ponto, não é uma coisa, vamos dizer assim, orgânica, que a pessoa Sim. perde a capacidade
É igual eles falam, né? Quando a gente vai aprender uma língua nova, que a criança aprende mais rápido que um adulto. Eu acho que não é bem por aí, é porque Certo. as nossas crenças, elas vão sendo criadas, e aí vamos supor, uma pessoa que passou uma vida inteira com muita dificuldade de relacionar, ela tem crenças muito fortes, enraizadas, do quanto isso é difícil, do quanto isso é dificultoso. E aí eu preciso desconstruir tudo isso para que ela se permita e até consiga desenvolver essa capacidade. Então, eu acho que não é. Quanto mais o tempo passa, sim. Então, se eu tenho aí hoje talvez, né, um fóbico social que já está há anos sem sair de casa, e eu já vi casos assim, né? Então, isso é muito mais, vai dar mais trabalho para a gente desenvolver e trabalhar com a pessoa do que alguém que não está há menos tempo em contato com essa dificuldade. O mesmo vale para quem desenvolveu o transtorno de ansiedade social depois, né? Porque tem gente que não era tímido, e tem muita gente que fala isso, mas eu não era tímido, e aí de repente. Então, a pessoa que desenvolveu esse transtorno depois de uma certa idade, pode ser que seja mais fácil da gente resgatar essa pessoa do que uma pessoa que viveu uma vida inteira acreditando em certos padrões, né? Aí é daí que vem a dificuldade, mas não é que a gente enferruja de certa forma. Né? Sim, sim. É metafórico. É isso. É metáfora. Ok. Emerson. Sim. Lembrou? Lembrei, era isso mesmo. É sobre... depois de um tempo, você acaba meio que perdendo essa habilidade de poder falar com as pessoas, manter contato com as pessoas. Eu tenho esse problema. Eu não consigo manter contato com as pessoas, sabe? Eu ou às vezes por falta de paciência ou por falta de interesse, eu acabo perdendo o interesse de conversar com essas pessoas. Então, eu estou procurando treinar isso também para conseguir recuperar isso. Acho que é um treino que vai para a vida toda, né? Ou não, ou é você identificar aí qual é o que é que está acontecendo, né? Igual você mesmo já começou a falar, né? Aí eu não sei se é porque eu não tenho paciência, né? Então é entender o que acontece que às vezes manter um relacionamento, né? Às vezes até iniciar não é tão difícil, mas agora desenvolver e manter por vários aspectos pode estar acontecendo alguma coisa, né? Eu acho que no meu caso seria assim, como eu sou muito envolvido com as emoções e às vezes também as emoções da pessoa, eu acabo ficando fascinado pela pessoa. Então, eu geralmente pego amizade muito fácil, muito rápido. E tem pessoas que acho que tem esse mesmo negócio que eu tenho e às vezes acabam levando isso para o extremo. Então, às vezes fica um relacionamento muito destrutivo, como o que eu tive há 2 anos atrás. E acho que ainda tenho sequelas desse relacionamento. Acho que eu acredito que é por causa desse relacionamento que hoje eu tenho essa maior dificuldade em me relacionar hoje. Acredito que seja mais por isso. Pode ser. Ok. Diego. Olha, o Diego falou aqui que infelizmente chegou tarde. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver por aqui. Aqui, ó, eu tô conseguindo ver. Você está conseguindo ver? Sobre raiva, é que quando fui diagnosticado, meu resultado diz que tem uma raiva muito grande e uma capacidade muito alta de contê-la. Isso pode ser devido à minha infância, quando eu era reprimido a exprimir sentimentos como tristeza. Um episódio que reflete o que falo foi quando cortei o joelho em um carro que estava saindo da garagem.
Eu voltei chorando para casa, meu pai me acudiu, viu meu joelho aberto, e quando eu vi, comecei a chorar mais alto, e então ele me deu um belo tapa na cara, me mandando parar de chorar. Não tem episódios parecidos, mas meu pai era do tipo rústico. De acordo com a minha psicóloga do serviço, essas situações foram traumáticas para mim, e por isso que tem esse problema com a raiva. Olha, Diego, eu também, quando fiz um teste psicológico, e eu não sei que teste você fez, pode ser até o mesmo que eu fiz, porque quando a gente está na faculdade, a gente faz todos uns nos outros, né, para poder aprender a aplicar e depois saber o resultado. Uma psicóloga também falou isso para mim, né, eu ainda estava na faculdade, ainda era estudante, eu tive esse mesmo traço que você, uma raiva extremamente alta, mas uma capacidade muito grande de conter. Então, você vê, ó, às vezes as pessoas olham para mim e me acham uma seda, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho eu sou estressada, para quem me conhece na minha família, né? Nos meus relacionamentos mais íntimos. E foi uma coisa que também me bateu muito forte quando eu vi. Eu falei, gente, mas não é possível que eu sou uma pessoa com uma raiva tão elevada, né? E essas questões dos testes, tem que tomar cuidado e pensar o quanto isso realmente afeta a sua vida, né? Igual você mesmo falou, né? Não tem outros episódios parecidos. Será que essa raiva extrema sua, ela traz tanto impacto assim na sua vida, a ponto de você se preocupar muito com esse diagnóstico, né? A gente tem que se preocupar quando eu perco relacionamentos, perco oportunidades, porque a minha raiva é extrema, né? Ou quando eu guardo tanto a minha raiva que isso me faz mal e eu acabo tendo doenças ou somatizando, né? Então a gente tem que pensar o quanto esses testes, essas coisas, realmente contribuem para levar a gente para algum lugar, né? Quando eu vi assim meu diagnóstico e eu parei para me avaliar, e é lógico que a gente está sempre melhorando, né? Eu parei para pensar que eu não ia me permitir me levar por um traço desse. Não é porque está escrito lá uma coisa dessa que isso afetou absurdamente a minha vida e agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Vale você avaliar se realmente esse traço que deu no seu teste impacta tanto assim na sua vida, ou se você vai lembrar apenas de alguns episódios ou outros, né? Ok. Ok, Diego, quer dizer mais alguma coisa, Diego? Ok, deixa eu ver se ele responde alguma coisa, Tassiana. Emerson, alguma colocação ainda a fazer, Emerson? Sobre a raiva eu também eu também tenho uma raiva reprimida. Eu desde criança eu nunca briguei com alguém, nunca cheguei a vias de fato. Mas eu sempre tive vontade, assim, eu sempre tinha essa raiva gigantesca, mas não é por alguém da família. Era mais por causa do bullying que eu sofria na escola. Acho que de tanto eu mesmo me reprimir, acabou ficando aumentando e aumentando conforme os anos foram passando. E eu acredito que eu lembro que na escola eu tive uma ou duas vezes eu desmontei, eu desabei, sabe? Era um mix de emoções muito grandes. Uma hora era raiva, às vezes eu não acreditava no que estava acontecendo e no final eu acabava chorando de raiva porque eu não conseguia compreender o que eu estava sentindo. E eu também tenho esse histórico com raiva, mas eu já tive vontade, assim, meu pai, toda vez que eu falava sobre os problemas da escola que eu tinha, né, meu pai sempre me aconselhava, por que você não vai lá, dá um empurrão, chama atenção, e eu não tinha coragem, eu não queria perder a amizade, sabe? E eu acho que hoje eu percebo que o maior culpado de isso ter acontecido foi eu mesmo, de ter me reprimido tanto, de eu não poder ter tomado uma atitude melhor.
em relação ao bullying. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma raiva reprimida muito grande também. Ok. Tassiana, Oi. relativamente a questão da repressão das emoções, eu também tenho, no caso da minha infância, nós somos criados em uma família que os meus pais diziam que a gente tinha que ser, nós tínhamos que ser unidos, que a gente não podia brigar. Né? A gente tinha que ser unido, que tinha que aceitar tudo um do outro, que tinha que perdoar, e não era para se desentender. E hoje eu vejo o quanto isso fez mal para a nossa relação enquanto irmãos. É claro que até hoje a gente se dá super bem, mas eu noto que às vezes ficam algumas coisas que a gente não consegue resolver entre nós. Né? Ou seja, quando as emoções vêm, né? E elas vêm porque elas existem, mas enquanto irmãos a gente nunca conseguiu administrar isso. Mas não conseguimos porque justamente a gente reprimiu as emoções negativas, a gente não brigava entre aspas, e o brigar também, enquanto criança, é bom, porque você está ali defendendo a sua opinião. Eu acho que faz parte do amadurecimento emocional, faz parte do amadurecimento da relação enquanto irmãos, não é? Nós, que hoje em dia faz falta enquanto adultos. Não é? E eu noto isso claramente, e às vezes eu falo mesmo para minha irmã, que é com quem eu tenho uma relação mais próxima, às vezes eu fico com milindres em dizer certas coisas a ela, com medo de magoar. E eu noto que isso é fruto de que nós somos educados enquanto irmãos, que irmão tinha que se dar bem, que irmão tinha que nunca discutir, justamente porque o expressar as emoções, ou expressar uma opinião, uma chateação que você está com o seu irmão, isso é saudável e isso é natural, não é? Exatamente. Você vê o tanto que a gente carrega coisas de uma vida inteira, né? A gente constrói essa inteligência emocional. Não tem como, né? Eu acho que educação emocional devia ser matéria de escola, né? Se as pessoas aprendessem mais, talvez a gente não teria os consultórios cheios aí de pessoas sofrendo. Porque não dão conta de gerir, né? Tudo isso que acontece dentro de si, né? Outra cena, uma coisa que eu observo muito hoje em dia também é que esse mito, não é? Essa propaganda, eu não consigo nem encontrar a palavra adequada para dizer isso, ou seja, essa coisa da autoajuda que diz que justamente a gente tem que reprimir as emoções negativas, que a gente tem que ser positivo, ou seja, isso ainda bem, não é? Essa é uma opinião que eu tenho, isso está indo por água abaixo, não é? Ou seja, as pessoas têm que entender que as emoções negativas também fazem parte do pacote e elas são necessárias porque elas são parte de nós. Uma coisa que eu costumo dizer muito, não é, aqui ou no grupo, é que as pessoas a gente tem muito medo de enfrentar o negativo, a gente tem muito medo de sentir coisas negativas, a gente tem medo de olhar para lados negativos nossos, para emoções negativas e coisas negativas que a gente tem dentro de nós e que todo mundo tem. A gente se esconde disso, não é? A gente esconde isso do mundo, não é? E foge disso também, enquanto nós, não é? Até para nós sozinhos, a gente não é capaz de olhar no espelho e admitir, olha, eu sinto isso e eu sei que isso não é bom. Eu penso isso e eu sei que isso não é bom. Mas aquilo é parte de nós, é parte do que nós somos. E eu acho que quanto mais a gente entende isso, aceita que isso é uma parte do nosso eu, aprende a conviver com isso, mas eu acho que isso nos torna melhor, não é? Porque também quando a gente não permite que isso se manifeste da forma saudável, não é? Enquanto elemento para que a gente se conheça e cresça e amadureça, isso acaba saindo. Eu gosto muito de usar o termo sair pelas costuras, não é? Uma hora aquilo vai explodir por algum lugar, ou seja, num comportamento nosso mais extremo, ou como da pior maneira que a gente sabe, que é através da somatização. E eu falo isso hoje em dia com muita propriedade, porque quando eu falo isso, eu falo de mim, eu falo da minha experiência, não é? Porque, assim, eu acho que quando a gente é jovem,
Eu acho que a gente consegue ainda segurar muitas coisas, mas quando o tempo passa e a gente acumula experiência de vida e os problemas, né, da vida naturais, eles vão ficando maiores, mas aí vai ficando mais difícil, assim, parece que a coisa vai acumulando e a gente chega num ponto em que, nossa, a coisa explode, né, e explode justamente no caso que foi o meu, de ansiedade, de depressão, de crise de pânico, e eu noto hoje em dia que isso que eu tive foi o resultado de um acúmulo, de uma gestão mal elaborada, mal feita das minhas emoções, ou seja, o não perceber, elas estavam lá e eu não conseguia lidar com muita, hoje eu ainda não consigo, muita coisa eu ainda não consigo, mas algumas coisas eu já percebi. Então, assim, quanto mais cedo a gente percebe, a gente tenta trabalhar isso, entender isso, aceitar também isso, né? Lidar de forma mais leve com elas, mas a gente tem qualidade de vida, não é? Com certeza. Com certeza. Ok, o Diego colocou aqui, me preocupa porque uma das consequências da raiva e o controle é que quando eu estouro, eu posso falar coisas que realmente machucam as pessoas, tipo, falar poucas e boas. E essas coisas eu lembro de um bocado de vez. E eu depois fico desgostoso porque eu acho desnecessário. Fora a minha natureza de ajudar as pessoas, ser o porto seguro. Exatamente, e não gosto de magoar as pessoas. Por isso eu seguro tanto. Exatamente. Interessante, não é? E aí o que a gente tem que desenvolver é como é que eu digo as coisas que não me satisfazem sem magoar as pessoas. A gente tem a gente acha que não é possível, né? A gente acha que não é possível dizer algo que a pessoa dizer uma insatisfação sua, que você não está gostando de alguma coisa para alguém sem a pessoa achar ruim, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver, um jeito de ser assertivo, né? Dizer para as pessoas o que tem que ser dito sem magoar ninguém, a pessoa entender e a gente conseguir resolver aquele conflito sem exaltar, sem machucar o outro, sem eu também ficar calado. Então, existe sim formas da gente desenvolver aquilo que a gente chama de assertividade, né? Está sendo o dizer não, o saber dizer não também é um treino de educação emocional, não é? Ou seja, também o dizer sim o tempo inteiro, ou seja, você está sempre preocupado com o outro, você não conseguir expressar o dizer não de forma assertiva, ou seja, não, ou se justificar se houver necessidade, ou não precisar justificar-se, não é? Sem a preocupação, sem magoar o outro, saber defender o seu ponto de vista, a sua necessidade, sem ferir a outra pessoa. E também perceber que se a outra pessoa ficar ferida, ou ela ficar magoada, ou ela ficar chateada, ela também tem o direito disso, não é? Não quer dizer que aquilo tenha sido uma intenção nossa, nem que a gente tenha feito aquilo deliberadamente para que a pessoa tenha aquela reação. É perceber também que nós não temos o controle dos sentimentos das outras pessoas. Nós não temos o controle das emoções das outras pessoas, não é? Já é difícil a gente controlar o nosso, então a única coisa que a gente pode fazer é tentar que aquilo chegue na pessoa da forma mais assertiva possível, mas também se desprendendo, não é, da responsabilidade da reação da outra pessoa. Olha, não é? Eu não por isso, ou o não apenas, porque, como se diz, o não é uma palavra completa, não é? É uma sentença, não é uma palavra. O não é uma sentença completa. Ok, não, tudo bem, não preciso dizer por que sim nem por que não. Estamos resolvidos e está tudo bem. Agora, a reação que vem da outra pessoa, você não tem controle sobre ela, não é? O querer agradar demais aos outros também é uma dificuldade de gerir as próprias emoções também, não é? Com certeza. Ok. O Diego escreveu aqui que é o efeito da somatização que a Marta falou. Ok.
É muito importante realmente a questão das emoções, da gestão, da educação das emoções, da gestão dessas emoções. A gente já falou aqui, inclusive em outros hangouts, da questão da assertividade também, que o treino da assertividade, a gente tem muito a noção de que a assertividade é só você dizer alguma coisa de maneira correta, expressar alguma coisa de maneira correta, mas a assertividade tem muito a ver com justamente você expressar alguma coisa para outra pessoa, respeitosamente, né, sem ferir o direito da outra pessoa, e também aceitando que a outra pessoa pode perfeitamente discordar de você e que não há nenhum problema nisso, né? Isso não é o fim do mundo, não? Ou seja, tem muito uma preocupação grande de satisfazer, de agradar, que eu acho que também isso tem muita relação com a timidez, a preocupação de você estar tão preocupado com a opinião do outro que você quer, porque quer sempre agradá-lo. E não é assim, não funciona de forma alguma. Uhum. Ok, Diego, mais alguma coisa? Emerson? Mais alguma pergunta? Não, acho que era tudo isso mesmo. Ok, tá sendo, eu acho que por hoje tá bom, né? Uhum. Ficamos por aqui, eu vou editar o vídeo, põe, olha, foi ótimo. Emerson, obrigada. Diego, obrigada. Diego, quer se manifestar, dizer alguma coisa? Ele disse aqui, minha TI precisa digerir as informações agora. Isso, né? Muito importante essa parte. Digerir tudo que a gente falou, né? Ok. Exatamente, eu vou editar o vídeo, depois eu coloco lá para o grupo, ok? Tassiana, obrigada, Diego, obrigada, Emerson, gente, obrigada mais uma vez, a gente se vê aqui no próximo Hangout, uma boa semana para vocês, até a próxima. Boa semana para você também. Tá, tchau, obrigado. Gente, boa noite. Aí já é noite, né? Boa noite.